Era uma tarde ensolarada e a cidade pulsava vida. Em uma pequena cafeteria, Isabela, uma mulher de 30 anos, observava os outros enquanto mexia distraidamente em seu café. A luz do sol passava pelas janelas, refletindo sutilezas em sua expressão contemplativa. Seus olhos vagavam entre rostos conhecidos e desconhecidos, cada um com sua própria história, pintada em expressões de alegria, desespero, solidão, amor. Aquelas pequenas interações humanas falavam mais alto do que qualquer palavra, e ali, naquele espaço acolhedor, a complexidade da vida se desenrolava lentamente diante dela. Isabela estava em um momento de transição. Depois de um longo relacionamento, onde as promessas de eternidade acabaram em uma suave despedida, ela buscava entender a si mesma em um novo cenário. Quando seu ex-namorado, Pedro, ligou alguns dias antes, a voz dele soou familiar, mas um eco de estranhamento vibrava entre eles. O convite para um encontro não era apenas uma chance de reconexão, era uma prova do que significavam um para o outro. A expectativa criava uma espiral de ansiedade em seu estômago. Naquela tarde, a tensão entre a vontade de reatar e o medo de reviver velhas mágoas começava a ganhar vida. O toque no celular atirou de seus pensamentos. Era uma mensagem de Pedro, uma simples confirmação de que se encontrariam mais tarde. No fundo, Isabela sabia que a conversa poderia abrir portas para sentimentos que acreditava ter deixado no passado. Como lidar com o amor que ainda estava ali, latente? A lembrança de momentos compartilhados a seguia como uma sombra, uma trilha de memórias que a fazia sentir um nó na garganta. Enquanto lembrava do primeiro encontro, no mesmo café, uma série de flashes vieram à mente. O sorriso de Pedro, a maneira como ele a fazia rir sem esforço, as pequenas brigas que se transformavam em conversas profundas. Aquela paixão incendiava tanto a alegria quanto a dor. Ela se lembrava de como Pedro costumava se afastar nos momentos de conflito, buscando respirar, enquanto ela, por outro lado, mergulhava na discussão, esperando que ele a compreendesse, que ele se aproximasse. Havia um padrão delineado, uma dança emocional que agora refletia a si mesma em uma repetição cíclica. O amor, por mais bonito que fosse, tinha suas armadilhas tecidas delicadamente nas interações diárias. No mesmo instante, na mente de Pedro, a impaciência e a dúvida se entrelaçavam. Ele não sabia se deveria se permitir sentir novamente o que já havia sentido, ou se deveria manter a distância como uma forma de se proteger. O que aconteceria se na conversa surgissem os resquícios de mágoas esquecidas? Ele se lembrava de como, em vez de se abrir, inclinava-se a fazer piadas para evitar o desconforto emocional. Essa defesa funcionava, mas a que custo? O medo do que poderia ser não o deixava buscar a palavra certa, quando mais precisava. Aquilo criava um campo minado de emoções, onde cada passo poderia levar a uma explosão silenciosa de desentendimentos. Chegou a hora do encontro. Isabela e Pedro se sentaram em uma mesa próxima à janela, e a conexão, que um dia pareceu tão natural, agora parecia carregada de expectativas. A conversa fluiu, mas havia uma tensão palpável no ar, como se cada um estivesse dançando, conforme a música, mas sem saber a melodia. Entre risadas nervosas e olhares furtivos, eles se despiram de suas defesas um pouco. Os pequenos nudos na garganta retornavam, falavam de lembranças, de sonhos e de frustrações não ditas. No entanto, cada frase era um passo em um caminho desconhecido. O fluxo da conversa começou a revelar nuances, e o que antes parecia simples ganhava novos significados. Isabela se lembrava de promessas não cumpridas, enquanto Pedro falava sobre crescimento pessoal, tentando mostrar que havia mudado.
Mas será que ele poderia realmente mudar sem que eles enfrentassem suas dificuldades passadas? O silêncio ocasional na conversa provocava mais ansiedade do que alívio. Isabela pensava em como ele poderia ser tão carinhoso e distante ao mesmo tempo. O ciclo se repetia. Cada vez que ela se permitia se abrir, Pedro parecia recuar, como se houvesse um medo enraizado em sua essência. Havia algo mais que pesava entre eles, uma história de dor coletada ao longo do tempo. Ele tentava se aproximar, mas a insegurança o mantinha à distância, como uma mariposa que hesita em se aproximar da luz por medo de se queimar. Os olhares trocados naquela mesa tornaram-se profundos, e o que começou como conversas superficiais lentamente se transformou em um diálogo interno sobre o que realmente significavam um para o outro. A atmosfera se tornava mais densa, e quando Isabela mencionou um sonho que havia abandonado, a mudança no olhar de Pedro falou mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele também tinha sonhos que sacrificou, medos que carregava, mas como dizer isso a alguém que podia então se sentir como uma estranha? A verdade estava escondida nas entrelinhas. Um pequeno gesto, um toque nos dedos, uma tentativa de alcançar o outro, enquanto mais uma camada de emoções era retirado. Ambos estavam perdidos em um labirinto de verdades ocultas, e os espaços vazios entre as palavras eram tão significativos quanto as próprias conversas. Mais uma vez, o padrão se repetia. O medo subia, e a resistência à vulnerabilidade fazia com que ambos hesitassem em se entregar ao que o coração mais desejava, a reconexão. E assim como o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, Isabela se viu presa em uma nova reflexão. O que era amor, afinal? Um sentimento que se alimentava da conexão ou um ciclo interminável de expectativas não correspondidas? A conversa tinha criado uma nova camada na sua realidade, uma profundidade que ela nunca havia explorado, mas que agora se tornava inevitável. E naquele espaço sutil entre a luz do dia e a chegada da noite, tanto Isabela quanto Pedro precisavam decidir se ousariam se encontrar além do medo, no terreno nebuloso, onde os corações se revelam em toda a sua complexidade. A história deles não terminava ali, mas o futuro permanecia incerto. Uma pergunta pairava no ar. Seria possível reconstruir o que um dia havia sido? Ou as feridas eram profundas demais, como cicatrizes não tratadas, eternamente visíveis sob a luz da verdade? No final da tarde, com os primeiros sinais de dificuldade emocional se dissipando nas nuvens, o que importava era a jornada que escolheriam trilhar dali em diante. Com um leve toque de esperança e uma ansiedade palpável, o que restava era a expectativa do que ainda estava por vir.